Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos de volta, mas hoje com um projeto especial e bem diferente. O projeto novo da gente é... Como chama? Mitou ou Faltou Ciência. Que legal. E por que é esse nome? Por que a gente escolheu esse nome? Justamente porque foram pedidos de algumas pessoas que vieram pra gente sobre alguns assuntos. E pra gente falar sobre tudo isso e sobre os temas que a gente escolheu hoje, é tudo embasado em ciência mesmo. Então, em consensos, em literatura, em artigos que embasassem as nossas falas. Então, algumas informações, na verdade, todas as informações que a gente vai trazer para vocês hoje foram embasadas em ciência. Nada é aleatório, nada da nossa cabeça, não é empírico e não é porque a gente faz todo dia que tá certo. Então, tá tudo baseado de fato em ciência e por isso o projeto novo chama Mitou ou Faltou Ciência. Na realidade, o nosso público infantil, os nossos filhos, as minhas filhas vivem dando dica pra gente aqui de como gravar as nossas coisas. Até se eles fizeram falar, eu vou ligar pra Carol pra falar isso pra ela. Então tem essa coisa assim, do verdade, como é que é? Mito ou verdade? Mito ou verdade. Que é uma coisa um pouco popular, que as pessoas falam e as crianças gostam e a gente se interessa também. Então a gente quis trazer esse modelo também pro nosso podcast Pele em Cena. Então, como a Carol está falando, a nossa proposta é ciência, é evidência. Então, a gente não fala o que a gente acha bonito, ou só a nossa vivência. Tudo é embasado. Então, esse projeto novo, a gente vai trazer tudo relacionado à pele. Então aconteceu acidentes, aconteceram coisas que tá na mídia, ou que são coisas mais populares, a gente busca na ciência, na nossa experiência, e a gente vai trazer aqui. Então a gente viu coisas muito interessantes, né, Carol? E esse mês a gente dedicou. Ao quê? Ao verão. Carnaval. Ao verão, né? Ao verão, ao sol, tudo relacionado a isso. Mas para começar, a gente pensou num tema muito específico, que talvez algumas pessoas se perguntem, mas por que elas vão falar sobre isso? Eu tenho até medo desse tema que você vai trazer. Esse primeiro tema. Mordida de tubarão. Que horror. A gente pensa que mordida de tubarão não acontece, ou acontece no filme, ou em alguns casos isolados, mas na verdade tem muito mais mordidas de tubarão acontecendo nas praias do que a gente imagina, né? Por quê? Porque hoje a gente, o humano está invadindo a área dos tubarões, o habitat natural. Exatamente. Então a área que o surfista hoje vai se adentrando no mar é o habitat do tubarão. O tubarão, ele gosta de água rasa, é onde eles acabam vindo para a superfície, para águas rasas, e aí quando a gente, o banhista ou o surfista tá adentrando o habitat que não é nosso, eles se sentem ameaçados e mordem. E aí teve um caso aí que acabou sendo evidenciado, né? Foi bastante pra mídia. E muitos colegas nossos acabaram até falando sobre o assunto, que foi uma moça, moça que estava mergulhando, ela levou uma mordida de tubarão. E aí, o que a gente queria trazer com isso? Explicar o porquê, o que acontece e por que de fato, não pode se deixar a ferida aberta. No meio, ela deu uma entrevista, e na entrevista ela fala em deixar a ferida respirar. Mas será que é isso? Pois é, vamos ver. Então, o que acontece? Quando ela mostra, as pessoas têm essas dúvidas mesmo. Eu acho que esse é um assunto super bacana, que a gente pensou em trazer, porque a gente fala aqui muito sobre ferida, princípio de cicatrização, que a ferida não pode ficar aberta, porque a ferida precisa da temperatura adequada de 37 graus, do ambiente úmido, para que as células da cicatrização migram para o leito da lesão e acelera a cicatrização. Então a gente precisa colocar a cobertura adequada. Aí vem a mordida do tubarão. A mordida de tubarão pode ficar aberta, Carol? Na verdade, assim, tem um pouco de discussão na literatura sobre isso, então vai da conduta médica. A sutura, né? A sutura, né? Se vai suturar ou não. Porque é uma ferida muito infectada. Na água já tem bactérias próprias da água, mas os dentes do tubarão, eles podem ter outros tipos de bactéria, como Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, e isso acaba infectando essa ferida. Então, sempre vai ser uma ferida infectada.
Então, isso vai da avaliação médica, se sutura ou não, mas de fato, deixar a ferida aberta para respirar, isso não existe. Não existe. E se a gente pensar em ferida infectada, aí que a gente precisa de um curativo. De um curativo adequado. antimicrobiano. Por exemplo, em relação ao tubarão, que foi uma coisa que a gente pesquisou, que a gente acabou entendendo. Além, pode ficar fragmentos do dente do tubarão, né? Pode ficar sujidades do próprio mar mesmo. Então, tudo isso reage como corpo estranho, né? É um agente de contaminação, de infecção. Então, o que a gente tem que fazer? Limpar numa emergência. Claro, você não está no ambiente hospitalar. Você está lá no mar. Aconteceu. Como é que a gente vai limpar isso? Com soro fisiológico, ácido hipocloroso. Pega a sua gás da mochila. Estéreo. Às vezes a gente anda com um kitzinho. Então, se tiver a sorte, a gente ajuda. Então, mas como é que a gente limpa? Água potável, né? Água que tiver da torneira para tirar a maior parte de sujidade desses para ficar limpo, né? Pra ficar limpo. Se tiver, obviamente, com hemorragia, precisa de uma assistência médica imediata. E se tiver em algum local até chegar a assistência, tentar fazer um torniquete para que fazer uma compressão, né? Compressão. Pega uma faixa crepe nevada. Então, pode faz igual um filme, né? Rasga a roupa. Então, manter limpo, com água potável de preferência, para tirar, tem que tirar toda a sujidade que você tiver com as condições do momento. E vai fazer o enfaixamento, porque normalmente é uma lesão grande, aberta, né, para que faça a hemostasia. Então tem que fazer esse primeiro cuidado, limpeza e o enfaixamento. Né? No caso dessa moça que acabou sendo mordida, ela teve a sorte de ser uma mordida mais superficial, não foi tão profunda, mas as mordidas de tubarão normalmente elas atingem estruturas mais profundas e aí isso tem tudo até risco de amputação. Até risco de amputação. Então isso e a gente pensar que a infecção ela pode ser, ela não vai ser imediata, né? Isso vai acontecer mais para frente. Tardiamente. Pode também ser tardio. Então normalmente a pessoa que levou essa mordida, ela vai fazer antibiótico, então ela vai tomar antibiótico, ela vai precisar cuidar dessa ferida e ter acompanhamento. E antitetânica. Toda, né, mordida de bicho, de animal. Principalmente do tubarão, precisa estar com a antitetânica em dia, se não tiver, precisa... E sobre esse caso específico que foi para a mídia, né, a pessoa até aborda, a mulher, a moça, ela até fala, a médica optou por deixar aberto para a ferida respirar. Então, existe esse conceito, né, a ferida não é assim que a ferida respira. As trocas gasosas, elas são feitas, mas a gente precisa propiciar o meio adequado, que é meio úmido. Como é que uma ferida aberta, numa grande extensão ou não, ela vai conseguir ter a umidade necessária? Se ela fica aberta, vai acontecer o que com ela? Ela vai secar. Vai secar, vai desidratar. Eu até brinco assim, é igual uma flor, né? Se você pega um vasinho de flor e joga muita água, você vai matar a flor. Eu acabei de matar uma em casa, inclusive. Se eu não tivesse Minha mãe pode saber disso. Porque eu esqueço de regar. Então, se você esquece eu rego demais. Eu rego demais. E eu não dou água. Então, então nós não somos boas enfermeiras de feridas, de planta não. Ela vai morrer, então é igual a ferida. Se a gente dá excesso de umidade, ela não cicatriza, e se a gente tira a umidade, ela desidrata. Então, independente do tubarão ou não, a lesão aberta, ela sempre tem que ficar fechada, com a limpeza, com soro fisiológico, com o antisséptico, né? Pode ser vários que tem ali, ácido cloroso, clorexidina, PHMB, a cobertura adequada. Normalmente, numa lesão extensa dessa, a gente entra com um antimicrobiano e fechar essa lesão. A cobertura moderna, ela vai permitir as trocas gasosas. Então, a lesão não respira, ela não precisa ficar aberta para respirar. Exatamente. Né? Eu acho que esse termo popular de ferida respirar talvez seja porque as pessoas já imaginavam que precisa das trocas gasosas. Eu acho que não, eu acho que era só para deixar aberto. Acho que era mesa, né? era como era o que nós sabíamos há muito tempo atrás. Então, vamos ver o que mitou, o que é ciência. E aí, pra gente concluir o nosso pensamento, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai ver se mitou ou faltou ciência. Mordida de tubarão é só um ferimento grande? A gente trata como qualquer corte? Mitou ou faltou ciência? Faltou ciência. Ele pode ser um trauma grave que
pode causar lesões mais profundas, então tem risco de perda de estruturas mais profundas. Dificilmente não vai ser uma lesão profunda, né? Dificilmente. Pode pegar artéria, pegar nervos, estruturas mais profundas. É verdade. Exatamente. Então, assim, no caso dessa moça, ela teve a sorte de, em algumas áreas, parecer meio que só o dente raspou, assim. Tá. Parece que o tubarão, ele pegou a mordida assim e raspou. Tá. Mas, de qualquer forma, ele contaminou toda a área por onde o dente dele passou. Eles não escovam o dente, inclusive, né? Não. Mas olha quem não escova o dente que acontece, né, gente? Eu assisti um filme esse final de semana com a minha filha, que o tubarão chega com as bactérias, conversa com eles ali. Eu não lembro o nome do filme. E procurar um médico, né? Porque se ela fez a conduta certa. Porque o médico que vai avaliar a estrutura que foi rompida, então tem que procurar. Ela tá com uma amiga dermatologista que tratou ela no primeiro momento. Se não houver infecção nos primeiros dias, não precisa mais de acompanhamento? Mitou. Não, faltou ciência. Faltou ciência. Faltou ciência. Nem eu sei o que é. Mas eu sei sim, faltou ciência. Mitou também, né? Mas faltou muita ciência aqui, porque, na verdade, a infecção, às vezes, ela não se manifesta no primeiro dia, ela vai se manifestar mais pra frente. E quais são os primeiros sinais de infecção? Dor local, inflamação, então um vermelhidão muito extenso, saída de um pus, uma secreção, né? A gente chama de exudato, que às vezes produz odor, mau cheiro, então isso já mesmo. É indicativo de uma infecção. Porque o processo inflamatório, ele é fisiológico, né? Então a lesão está com a pele íntegra, há um rompimento da pele íntegra, o mecanismo de ação, as células de defesa do organismo, elas migram para o leito da lesão. Então vai ter a inflamação, que é fisiológica, né? Que é edema, dor, hiperemia e calor, tá? Mas nada em excesso, né? Passou desse tempo normal, quando permanece todos os sistemas logísticos, aí já é infecção. Então a gente notar, obviamente, uma mordida de tubarão, aposto que deve doer. Mas se a gente perceber esses sintomas exacerbados, além, né? E se principalmente a pessoa tiver febre, isso é um indicativo de procurar ajuda médica. Então, na verdade, de qualquer forma, numa mordida de tubarão você vai procurar uma ajuda médica, mas o acompanhamento de um especialista, né, seja um médico, um enfermeiro, um especialista em cuidado com a pele, ele deve ser essencial até o final, né, a cicatrização completa dessa lesão. Conduzir a cicatrização. Exatamente. Muito bom. Então, esse mitou, faltou ciência de hoje foi sobre mordida de tubarão. Mas, como a gente está falando de verão e o assunto todo envolve, o episódio inteiro envolve verão, a gente trouxe mais informações. O assunto da praia. Eu estava nas férias agora com as minhas filhas na praia, e a gente, lá no sul, a gente viu meio que um surto de água viva. Então, o que era crianças chorando para cima e para baixo, né, eles falam queimadura de água viva. Vocês estavam em praia do sul? Do sul. Na realidade, e é bem comum lá, mas não é qualquer água viva e não é queimadura também, né, Carol, o termo? Não é queimadura. Então, assim, a gente vai deixar até aqui uma matéria dizendo, né, o quanto teve esses ataques de água viva. Agora nas férias, verão, nas férias, dezembro, janeiro. Foram bastantes, a Maria presenciou. Muitos. E aí a gente fica na dúvida do que fazer. Mas a água viva, ela não queima. Ela tem, como se fossem tentáculos, vou até procurar o nome certo aqui, é nematocistos. Os nematocistos, eles são como se fossem dardos, pequenos dardos que a gente quase não enxerga, que são... Eles fazem tipo uma garra, assim, como se fosse uma ventosinha. Uma ventosa. E nisso ele solta essas estruturas que contêm toxinas que elas são liberadas na pele. Então, essas toxinas, elas causam uma inflamação tão intensa que parece uma queimadura. E ela fica sendo ativada enquanto esses tentáculozinhos, esses microscópios, estão na pele. Dardos, estão na pele, elas ficam liberando essas toxinas o tempo inteiro, então a sensação é de uma queimadura extrema, né? Isso. E aí, quem não tem esses conhecimentos, pensa que é uma queimadura, e a gente não conduz essa lesão da água viva como queimadura normal. Exatamente. Tá? Porque a gente não coloca gelo, a gente não coloca produtos com oleosidade, né? Então, para inativar
como se fosse um veneno, essa substância que a água-viva libera, no Brasil predomina um tipo de água-viva, que é as Que é a caravela. caravelas. Então, para inativar o veneno das caravelas, a gente usa um tipo de tratamento. Outros tipos de água-viva, a gente usa outros tipos. Como a gente vai falar do que tem no Brasil, então a gente vai falar do que a gente usa aqui. É porque normalmente as pessoas têm essa dúvida, né? Joga água, faz xixi, joga gelo, Joga né? vinagre. Joga vinagre. O que a gente utiliza, né? Porque e foi uma coisa que você presenciou, né? Sim, Cada né? um falando uma coisa. Isso, e no primeiro momento, né, a gente já pensava, vamos tratar, é uma queimadura, né? Então não é uma queimadura. Então, quando ele libera essa substância com os tentáculos, se a gente tiver uma luva, né, que não é o caso, ou uma pinça, Kelly, a gente pode remover, tá? Mas assim, não é o caso. Então assim, conseguir remover, a gente limpa. O ideal é conseguir remover esses esses como se fossem uns dentinhos, né? Se conseguir é melhor, porque aí para. Então, mas eu não visualizei nas crianças que eu vi. Né? A gente vai fazer a limpeza é feita com a própria água do mar, com a água salgada. Tá? Porque ela faz a limpeza efetiva. A água doce, o que acontece com a água doce, Cá? A água doce, ela continua ativando essas toxinas, então vai doer importante mais. Que vai continuar sentindo dor o tempo inteiro. Então, para essa água viva, que é das caravelas, que é a família caravelas, que predomina no Brasil, o antídoto que a gente usa para tratar é o ácido acético, que é o popular vinagre. Então a gente trata com vinagre aqui no Brasil. Né? Que são as águas vivas específicas do Brasil. Em outros oceanos tem a predominância de outras espécies de águas vivas, então cada um no seu determinado local vai saber utilizar o tipo específico, né? Então, quando a gente fala de urina, a gente fala de amônia. Tem águas vivas que elas são inativadas, que essa toxina é inativada pela amônia. No Brasil, a gente vai utilizar vinagre. E aí, para controle da dor, pode-se utilizar também água quente, é o que o consenso traz, que a gente... até porque quando você coloca o ácido acético, você fica quente. Ele dá uma esquentadinha, dá uma esquentada. Então a água morna também vai aliviar a dor. E não pensar, porque é vinagre que pode ir álcool. O álcool é diferente do vinagre, né? São substâncias diferentes. Nesse caso, eu fiquei bem assim, não era uma vivência que eu tinha. Eu vi, as pessoas iam pra praia lá no sul com vinagre. Vamos montar a mala, vamos montar as cestas, as coisas, e todo mundo já leva a sua garrafinha de vinagre. E realmente, infelizmente, pega só as crianças. Eu fico pensando assim, gente, eu já sei que vai ter o bicho lá, e eu vou preparada. Mas como é que você não vai? Como é que você não vai pra praia? Você tá na praia, né? E aí, o ácido acético, ele vai fazer o quê? Ele vai inativar esses tentáculos aí, como que libera essa substância, como se fosse um veneno. Então, ele vai inativar. Então, no Brasil, com essas água-vivas caravelas, a gente inativa com ácido acético a água do mar, porque a água salgada, ela vai limpar, a água doce, ela vai continuar ativando a toxina, ser liberada. Isso. Então, precisa, primeiro momento, água do mar, vinagre. Se a dor, a inflamação, elas persistirem, daí precisa de assistência médica, porque precisa de outras coisas, como corticoide, analgésico. Quando passava o vinagre, parava de chorar. Tira dor na hora. Eu tive um caso de queimadura por água viva muito tempo atrás, no dorso do pé, e ela incomoda por muito tempo depois, assim, fica. Sim, ela pode permanecer por alguns dias, e aí a conduta é analgesia local. Tem até artigos que trazem o uso de lidocaína, por exemplo, de anestésico. Mas isso é devidamente proporcional e a gente não pode simplesmente passar isso indevidamente. Então vamos ver se eu vou acertar agora o que é mitopa ou fotociência, vai. Mitopa ou fotociência. A gente pode utilizar água doce no momento da limpeza. Isso é muito fácil. Ficou, né? Faltou ciência. Podia deixar as pessoas responderem, né? É verdade. A gente vai abrir caixinhas de perguntas. Então vai. E também pode ocorrer depois de 24, 48 horas alguns sinais maiores, como bolhas, por exemplo. Lesões. E a gente vai falar de bolha em outro momento, mas só para entender, não vamos estourar a bolha. Nunca.
a não ser que precise, a gente vai falar mais adiante. Ou que ela rompe naturalmente, né? A gente vai falar na sequência. A gente vai falar. Então, segundo... Já acabou, Vitor? Acabou. Ai, que fácil. Eu aprendi bem. Obrigada, amiga. Eu aprendi bem sobre o assunto. Agora a gente já sabe. Uhum. E eu imaginava, antes de estudar sobre água viva, que realmente era bem aquela imagem que se tem de filme, faz xixi em cima, alguém fazendo xixi na sua perna. Como que... Deixa eu fazer o xixi eu mesma? Eu acho que é melhor. É melhor, menos pior, né? Então, mas eu acho que ficou muito claro, ficou muito claro que é um tipo específico que tem no Brasil, né? Exatamente. Então, a gente tem muito que buscar a ciência, é isso que a Carol sempre trabalha muito aqui. Essas coisas, até mesmo os mitos, as coisas populares, a gente tem que se embasar em ciência. Então, assim, realmente pode usar vinagre, mas por quê? Em qual espécie? Quando usar? Então, assim, pode usar urina? Sim, mas não é na que tem no Brasil. Então, a ciência faz muita diferença na vida da gente. A gente imagina às vezes que não, mas olha só. Você pode estar indo lá no mar da Austrália, por exemplo. Como que você faz? Não adianta levar o vinagre lá, não. Então vamos lá. E agora a gente vai falar sobre um outro tópico muito... que acontece bastante, que é a queimadura de limão. Também não é queimadura. Não é queimadura. Ficamos sabendo. É um fotodano, né? É uma fitofotodermatite, né? Então, olha que chique, viu? Quando vocês estão fazendo caipirinha, você ainda tem, além de tomar caipirinhas, se machucar com limão, você ainda tem que saber falar, eu tô com uma fitofotodermatite. O melhor é não use limão no sol. É isso. Né? Por quê? Quando tá usando limão e ele cai, o sumo não é só limão, né? É abacaxi, laranja. Peraí, porque isso eu tive que guardar aqui, que é o furocumarina. Furocumarina é a substância que libera do limão, que a gente consegue até visualizar, né? Então, quando libera essa substância... Que aí pode ser de outras frutas, como laranja, abacaxi. Tinha outras frutas até que eu não me lembro aqui, mas que eram frutas até que eu nem imaginava que era. Quando libera na pele essa substância, que é a furocumarina. Furocumarina, liberou na pele. Em contato com o VA, com os raios UV, UVA, ela penetra na derme e na epiderme e aí ela vai causar o dano. Então, assim, é a liberação da substância em contato com a luz solar. Não é que se ela cair agora, a gente tá na cozinha, por que a gente não tem esse dano fazendo limão em casa? Uhum. Porque precisa da ativação. É que as pessoas só fazem limonada na praia? Não. Ou só se queima quando é sol, porque na verdade, acha que é uma queimadura mesmo, né? O ácido do limão, que é assim que as pessoas imaginam. O ácido do limão em contato com o sol queimou, fez uma queimadura. A sensação é de queimadura. Nunca tive. Eu já tive. Arde mesmo. Eu já tive. É uma sensação de queimadura, mas o que é legal a gente trazer aqui na ciência? Então, é a substância furocumarina, que é a substância do limão que a gente está falando em específico aqui, que é o sumo, cai em contato com a pele. Com a exposição solar, ela penetra essa substância, causando o estrago, causando essa lesão, porque ela vai penetrar na epiderme e na derme. Tá? E ela causa, como a gente chama de fotodano, né? Um dano causado pela luz. Isso, com a substância. E aí, com contato com essa substância, ela ativa mais. Então, a gente vai ver uma hiperpigmentação, aumento da cor da pele. Isso pode permanecer por várias semanas. E mesmo depois de que passou esse período desse dano dos 7 dias, das semanas, na verdade podem ser até, se a gente pensar em meses, em até 2 meses, não. A durabilidade, dependendo da profundidade que atingiu. Isso, pode até por 2 meses. Da extensão. E aí ela vai ser sempre ativada todas as vezes que tiver contato com o sol. Essa substância essa lesão, essa hiperpigmentação, ela vai aparecer. Então, na área, normalmente isso se vê no rosto, né? Ou nas mãos. E fica uma cor mais escurecida. Toda vez que tiver contato com o sol, ela pode aparecer novamente. E antes disso, como é que a gente faz para limpar? Água corrente. Água e sabão. Para tirar a substância do limão. Para limpar. E tratamento. E assim, pensar que tem que ser na hora.
Se passar um tempo depois e a pele já absorveu essa substância, mesmo lavando, eu posso diminuir esse fotodano, né? Eu posso diminuir esse dano, a hiperpigmentação vai ser menor, mas ela pode ocorrer. Então, na hora, tem que lavar com água e sabão, água corrente, pode ser água gelada, pode ser água gelada, né? Para fazer a vasoconstrição. Então, tardiamente, ela tem estágio 1, que é só a nível de epiderme, ou estágio 2, que é quando levanta a bolha, que significa que ela foi mais profunda. Que são casos mais raros, mas podem acontecer. E na maioria das vezes não vai ficar uma cicatriz, é apenas uma mancha mesmo. Isso. E o que define a mancha, que a gente fala isso, toda cicatriz não é a lesão, não é a fotodermite, é o que o sol que mancha. Então, sempre usar protetor solar. Então, após a lesão já está estabelecida, uma própria cicatriz, sempre protetor solar, porque o sol que vai definir a mancha. Na verdade, o sol, ele vai causar um envelhecimento da pele, danos ao DNA, então, evitar a exposição ao sol sem protetores solares. O protetor solar, ele vai fazer uma camada protetora na pele que vai impedir com que esses raios eles penetrem e causem danos no DNA. Então não precisa cobertura, água e sabão, água corrente, pode ser água gelada, pode ser até gelo ali, pode ser nas primeiras horas, porque ele vai fazer vasoconstrição e vai reduzir o edema e a dor e deixar livre. Mas acho que se a gente pensar que caiu, eu já vou e limpo, né, com água e sabão, a gente evita a penetração da substância. E aí, pra gente fechar com o nosso mito ou faltociência, foi o sol que queimou a pele? Nunca. Não, nesse caso. Foi a substância, viu? Não prestei atenção na aula. Foi a substância. Furocomarina, viu? Furocomarina, que é liberada pelo limão, não só pelas frutas cítricas, mas na maioria, que vai penetrar na derme e na epiderme e vai causar esse processo inflamatório extremamente dolorido, muito semelhante a uma queimadura mesmo. Mas que não é queimadura. A mancha vai aparecer na hora? Não. Ela pode aparecer no dia seguinte, 24 horas, ou até 72 horas depois. Então, a gente derramou o limão e passou um tempo, não aconteceu nada. Ela pode surgir depois, porque você continua em contato com o sol. A não ser que você saia correndo, se cubra. A profundidade e o tamanho delimitado dela vai se definindo com o tempo. Mas você agora teve contato com a substância, água e sabão e água gelada. Depois que melhorar, eu preciso me preocupar? Sempre. Né? Porque teve um dano, né? Teve um dano, então, protetor solar. Porque senão fica aquela mancha escura, porque é o sol que manchou, não foi a substância do limão. Exatamente. Até porque ela penetrou na epiderme, né? Na derme e epiderme. Bolhas por limão precisam de avaliação? Sempre. Então, em relação à bolha, a gente fala agora ou fala depois? Vamos continuar assistindo para saber da bolha. As lesões Quem não assistir até o fim não vai saber. Não vai saber. Elas vão precisar de acompanhamento. Então, se forem bolhas extensas, bolhas muito dolorosas, precisa de avaliação médica ou de um especialista de pele, como no nosso caso, enfermeira dermatologista e uma estomaterapeuta. Bom, então a gente vai falar agora sobre queimadura solar, que é um grande vilão para quem tá na praia, para quem tá exposto ao sol, para quem tá no carnaval, gente. É verdade. Muita gente saindo aí no carnaval, andando loucamente debaixo do sol, esquecendo o protetor solar, então pode acontecer uma queimadura solar. E a queimadura solar, na verdade, ela não acontece por uma queimadura por algum agente, né? Então a gente pode queimar com água, com óleo. Queimaduras químicas, queimadura elétrica, né? Queimadura, que mais também com fogo, né? Então, assim, acidentes, né? De acidentes. A queimadura solar, ela é uma reação inflamatória, ela causa um dano celular, ela causa um dano no DNA da célula por conta dessa radiação dos raios ultravioletas. Então, assim,
precisa se pensar muito e cuidar da pele, e a gente esquece muito do protetor solar. Então, na realidade, o protetor não só quando está na praia, né? O ideal é fazer essa proteção diária. Em relação à queimadura solar, quando a gente se expõe, dependendo, quem tem a pele clara como nós, eu já tive insolação, inclusive, né? Eu não posso ficar no sol, que eu também tenho. Então, assim, vai depender muito do tipo da pele da pessoa e do tempo de exposição que ela ficar no sol, né? Então, o protetor solar, em relação à roupa térmica, guarda-sol, chapéu, todas essas coisas, esses cuidados têm que se ter. Mas uma vez instalada a queimadura solar, quais são os graus que a gente tem? A gente tem 2 graus, né? O grau 1, que é quando a gente tem só uma queimadura superficial na onde a gente epiderme. Vê só uma vermelhidão, um eritema, dor, calor bem superficial. Se a gente tem o grau 2, a gente já tem comprometimento maior, então a gente vai ter presença de bolha. Isso porque o grau 2 é quando tem a ruptura, né, da derme e da epiderme. Então, o 1, que é extremamente dolorido, porque na realidade você lesiona a epiderme mesmo, que é a camada protetora da pele. Se ela se aprofunda um pouquinho mais, você entra na derme. E aí pode ter bolha. Então, quando tem presença de bolha, já é considerado grau 2. Grau 2. E a grau 2 profunda é quando a gente tem a presença de bolha, mas essas bolhas são mais extensas e elas podem evoluir com infecção. Então, como a gente falou que a gente ia falar sobre bolhas. Na queimadura... A gente rompe a bolha ou a gente não rompe? Depende. Depende. E aí depende muito isso falando de lesão por queimadura solar, né? A gente fala da bolha da queimadura solar. A gente vai romper a bolha quando elas estiverem em áreas de atrito, de dobra, né? Por exemplo, região de braço, de perna. Você vai romper a bolha porque vai ser extremamente dolorosa, ou até mesmo num atrito você vai acabar aumentando o espaço espontaneamente, né? É quando ela fala você vai romper, não, é no sentido de a bolha vai se romper, não que a pessoa tem que romper. Não, a gente pode romper a bolha no caso nós profissionais. Isso. A gente pode romper essa bolha. Só nós podemos. Pensando que ela está em área de dobra, ou quando as bolhas são muito extensas e que você não tem como manejar. Por exemplo, você tem uma bolha muito extensa na região das costas, que você vai precisar encostar. Então, você pode romper essa bolha, dependendo de como, do profissional que romper, né? Nunca vai romper isso em casa, por exemplo, com uma agulha de costura. Gente, então, eu lembro que antigamente tinha essa história, é verdade, né? Agora eu lembrei. Queimava no fogão a agulha de costura e rompia a bolha. Então, como é que a gente rompe? Primeiro que a gente chama de teto, né? A bolha, aquilo que se forma nela é o teto. Chama teto. O profissional da área da saúde chama o flictema. Você vai pegar uma agulhinha de insulina ou uma agulha, vai fazer a inspeção e vai aspirar esse líquido. O que vai acontecer? O teto, ele vai se acomodar. E aí, ele vai já formar como uma proteção, uma epiderme, e vai cuidar desse local. A gente chama de curativo biológico. Isso, a própria pele vai ser um curativo biológico. Quando rompe espontaneamente, que nem a Carol está falando, pela localização, esse líquido, ele tem uma função de proteger a epiderme e a derme, proteger a pele. Quando ele é manipulado de forma inadequada ou mexe sem saber como está fazendo, por um profissional ou pela própria pessoa mesmo, tem que furar, esse líquido, ele acaba sendo um agente contaminante. E aí vem a infecção da lesão, tá? Então, assim, nunca utilizar tesoura, utilizar agulhas que podem estar contaminadas, porque é isso, a gente pode causar uma infecção. E se esse teto, né, se essa área da bolha romper, e aí isso precisa de uma avaliação também, porque dependendo da forma que ela ficar, a gente pode romper este teto, retirar ele e utilizar coberturas adequadas, não aderentes. Isso, e o substituto cutâneo. Então, isso que a Carol falou, quando o teto ele fica um curativo biológico, existe também tecnologias de substituto cutâneo, que a gente coloca produtos industrializados que formam uma segunda pele, ele forma uma segunda camada, proporcionando temperatura adequada, o ambiente ideal, as trocas gasosas para que a epiderme se regenera, né? Tem uma regeneração dérmica. Exatamente. Tá?
Então, eu acho que assim, então essa coisa da bolha é muito contraditória. Então, não se deve furar a bolha, mas se precisar manipular ela, que seja por um especialista e que a gente vai mexer nessa bolha se ela for muito extensa. As bolinhas pequenas, elas acabam evoluindo muito rápido. Isso, porque a própria substância dela vai agir como fator de proteção. Se romper aleatoriamente ou ainda mais com objetos contaminados, isso vai virar infecção e a gente vai ter uma complicação, a gente vai ter uma lesão, em vez de ser aquela lesão fisiológica que vai evoluir satisfatoriamente, apesar de dolorida, você vai ter uma infecção local. Uma lesão bem pior. Então. E aí, como você vai manejar essa queimadura em casa? Então, nas primeiras horas, uso de compressas frias, isso ajuda bastante, né? Primeira coisa, lavar com água corrente. Isso, né? água corrente. Nas primeiras horas, a água gelada ou o gelo, ela vai ter sua função, ela vai fazer vasoconstrição e vai reduzir a dor, mas depois de algumas 2 horas, já não adianta mais usar a água gelada. Aí, lógico, às vezes ela é um fator de conforto, a água mais gelada do que quente, você não vai tomar água quente. Colocar, né? Eu já me queimei, água quente não dá certo. Então, água mais gelada e hidratantes à base de aloe vera, camomila. Que sejam calmantes. Então, assim, evitar o uso de cremes hidratantes cosméticos, Isso, né? Sempre produtos dermatologicamente testados. E a gente nunca usa, a gente fala bastante no nosso programa, esses produtos que você compra, produtos mais populares, né? Que você compra na farmácia, que você tem em casa, que são produtos que têm corante, que têm conservante, tem composições que acabam sendo citotóxicos para a pele. Então, sempre vai usar um hidratante à base de calêndula, camomila, aloe vera, que é a babosa. Isso alivia bastante a sensação e o desconforto da... Então, no caso de quando rompe a lesão, a gente vai usar uma gaze não aderente, que hoje é uma coisa popular também, que você acha em farmácia, é uma coisa que está mais fácil de achar. Um substituto cutâneo, que aí você precisa já de um especialista, né? Limpeza sempre, água e sabão, água gelada, nas primeiras horas. Nas primeiras horas. E aí vamos pro mito ou faltou ciência. Mito ou faltou ciência? Pasta d'água. Nunca. Faltou ciência demais da coco. Ela não é recomendada porque ela pode obstruir os poros. Óleo de coco. Nenhum óleo, porque Tem muita gente que vem e fala no óleo de girassol, tem uma marca aí famosa que todo mundo quer usar e compra na farmácia. Todo mundo usa. Não utilizar, porque ele faz um abafamento e ele deixa... faz uma oclusão, né? Uma oclusão. E causa mais calor, e aí você continua tendo essa sensação de queimadura o tempo inteiro, porque a pele não se resfria. Como se você estivesse queimando a queimadura, né? Você colocando óleo, então não se usa produtos à base de óleo. Pasta de dente, não. Nunca, jamais. Apesar desse mito ser tão arraizado, não se usa. Eu usei pasta de dente uma vez, eu era pequenininha, eu coloquei a mão no ferro de passar, sabe Deus por quê? Minha mãe veio com pasta de dente. Não, e aí, gente, queimou mais? Eu nem sei. Eu só sei que tava doendo, não parava de doer de nenhum jeito. Nem com a pasta, nem sem a pasta. Então, pasta de dente em mucosa, em área aberta, mucosa da boca, ok, só aí sim. Mas área aberta, lesão, mas não se usa pasta de dente. Ela pode piorar e causar mais dermatite. Vinagre? Não. Então, vinagre a gente vai deixar só para água viva. Então, porque o vinagre, ele é um ácido, né? Então, teoricamente, o ácido queima. Foi isso que foi a contradição da água viva. Mas, no caso da água viva, era para inativar ali a substância dela. Mas em lesão aberta, jamais não. Utilizar álcool, vinagre, nenhuma substância que seja ácida. Cortar as bolhas vai depender se a gente tiver risco ou não. Pode, mas não deve, só o profissional. Mas isso é uma avaliação bem adequada. Se for um acidente que acontece, procura deixar limpa, deixar o teto no local. E se às vezes a bolha rompe e esse teto, né, essa pele, ela se desloca, tentar recolocar limpar bem, recolocar essa pele e procurar ajuda. Eu estava fazendo isso agora no atendimento anterior. Então, antes de recolocar, que a Carol tá falando, a asepsia, né? Exatamente. Porque se você recoloca ela com sujidade,
vai ser uma contaminação, uma infecção. Então, você está ocluindo e deixando a gente que pode causar uma infecção. Então, antes de remodelar, de colocar o teto no lugar, limpeza, soro fisiológico, antisséptico, tem que deixar limpinho, porque ela vai fazer uma função fisiológica, ela vai cicatrizar, mas se ela estiver suja, ela vai infectar. Exatamente. E a última do nosso mito ou faltociência de hoje é picada de inseto. E isso eu falo com propriedade. Que é mãe de menino. Mãe de menino. O meu filho, ele tem... Toda vez que ele leva uma picada, é um problema. Ele sempre tem reações muito importantes, né? Então, hoje eu já sei como cuidar, obviamente, mas ainda se tem bastante dúvida de o que você faz quando tem uma picada de inseto. Então, isso é importante porque as mães todas passam por isso. Mas aqui a gente não vai falar de qualquer inseto, a gente vai falar só do mosquito, né? É que no verão a gente tem muito pernilongo, né? É que você falou que no sul não chama pernilongo, né? No sul chama pernilongo de mosquito de pernilongo. Então a gente tá falando do mosquito ou do pernilongo? Pra mim é pernilongo. Então é pernilongo, isso, é pernilongo. Que você vai dormir e fica no seu ouvido? Isso é pernilongo. Então é desse que nós vamos falar. É desse que a gente tá falando. Algumas dúvidas também que as pessoas têm é que ele pica e deixa o veneno. O mosquito não tem veneno. A não ser que seja da dengue, né? A dengue é que é contaminada. Sergipe é outro mosquito. É outra coisa. A gente não tá falando dele também. A gente não tá falando dele. A gente tá falando de uma picada de pernilongo comum. Então, o pernilongo, a hora que ele morde, ele deixa a saliva dele na picada no local da pele. E essa saliva, ela vai causar inflamação, é o que vai causar o prurido. O prurido, né? A coceira, a inflamação. Então, isso é normal. Isso, qualquer picada de pernilongo vai acontecer. Quando a gente tem que se preocupar e quando a gente precisa ter um olhar mais atento, porque as crianças sofrem. Coceira. Então, eles vão coçar a mãozinha suja e esse é o problema. A unha. Né? A unha suja. Eu tive um episódio com meu sobrinho, ele teve uma celulite, uma infecção mais profunda da pele. Ele precisou ficar internado, precisou de antibiótico na veia. Então, assim, às vezes, a situação de uma picada, ela pode ser extrema. Então, o que a gente precisa saber quando tiver uma picada? É normal, vai coçar, vai ficar vermelho. Dependendo do tipo de pernilongo, de mordedura desses bichinhos, a extensão da inflamação do vermelho, ela pode ser muito maior, não tão limitada, pequenininha, igual a gente vê numa picadinha de pernilongo. Então, ela pode ser mais extensa. Isso não quer dizer que está infeccionado, é só que espalhou mesmo, a inflamação, ela é um pouco mais extensa. Então, em cada criança, cada pessoa vai reagir. Sempre tem uns que são alérgicos, tem outros que não, mas tem uma sensibilidade maior, né? Mas se preocupar com... Teve uma picada, evitar coçar com a unha suja, né? Fazer limpeza local, limpar água e sabão. Unhas, porque a gente sabe que a criança vai acabar coçando em algum momento. E a mão sempre é suja, não só da criança, né? Exatamente, a nossa mesmo. Todo mundo, né? É que eu lavo a mão toda hora. Né? A gente é enfermeira. Mas então, lavar com água e sabão. Lavar com água e sabão. Utilizar compressa de gelo. Compressa gelada alivia muito o prurido e a ardência local. Então, pode-se utilizar isso. Em alguns casos, recorrer a corticoides, pomadas com corticoides, pomadas com antibióticos, isso com avaliação médica. Porque a gente estava comentando até aqui, o que acontece, né? As mães, não só de primeira viagem. Elas querem uma pomada. Querem resolver, né? Então, que tem acesso todo mundo. Quem não tem um corticoide em casa? Todo mundo tem. Então, teve uma lesão que está evoluindo tranquilo, tem o eritema, tem o processo inflamatório, tem o prurido, que é fisiológico, vai acontecer mesmo, mas ela tem um ciclo que depois ela vai parar. Se você entra com corticoide sem complicações, sem infecção, sem necessidade, ela vai resolver na hora também, só que vai acontecer, ela não precisa do corticoide. Vai vir a ter uma complicação. Secreção purulenta, processo inflamatório exacerbado, aí você vai usar o corticoide, só que assim, vai chegar um momento que tem tolerância. Quando você usa um produto demasiado e sem necessidade, então, igual o antibiótico, quando você for usar o corticoide ou o antibiótico, ele já não vai fazer efeito. Na criança, você
quando a gente fala em aplicar corticoide, se você pensar no adulto, a nossa área de corpo é maior, né? A gente tem mais extensão de pele. Na criança, a extensão de pele é menor, ou seja, a criança ela tem um espaço menor para você aplicar o corticoide. E quanto mais você aplica naquela extensão pequena, mais ele absorve, diferente do adulto. Então, a absorção, dependendo da quantidade, excesso então, tem que ser sempre uma fina camada, não é a quantidade que vai definir. E também na criança, você pode trazer vários problemas futuros até de crescimento. Então, assim, a gente tem que evitar o uso de corticoide. Porque o que tem? Tem absorção sistêmica, né? Pele, que a gente fala, quando toma um antibiótico, a gente sabe que está entrando no nosso organismo, indo para a corrente sanguínea, indo para todos os órgãos, vai metabolizar num órgão ou em outro. Quando passa na pele, ela não tem a mesma absorção como se fosse pela mucosa. Mas também tem. Então você vai passar indiscriminadamente um antibiótico, um corticoide, sem necessidade. Claro, tem os momentos, né, Carol, que você colocou do seu sobrinho e tal. Tem os momentos que tem a necessidade. Ok, indicação inclusive médica. O médico pediu, o médico determinou, ok. Agora, a criança tem uma picada. E já vai lá e passa. Você fica, psicologicamente a mãe fica feliz, fica satisfeita, mas... Você vira refém dessas pomadas. E você está levando um prejuízo para o seu filho, porque vai ter absorção sistêmica, que no futuro, ou em um momento que ele precisar, não vai fazer efeito. Você vai ter que entrar com uma medicação mais agressiva, sem necessidade. Então, o uso da medicação com indicação médica vai chegar um momento que tem necessidade, mas num primeiro momento, água e sabão, gelo. Gelo funciona muito bem. Isso, manter as mãos. Porque, na verdade, assim, a criança vai ficar incomodada. Então, o gelo, ele alivia bastante. Existem cremes, loções, pomadas que eles fazem alívio, né? Na verdade, porque eles têm produtos fitoterápicos. Eu tenho uma experiência com extrato de sangue de dragão, que a gente já até trouxe aqui, que até minha filha que descobriu, a gente pegou, né, a gente ganhou o produto, né? E ela ia dormir, ela já levava os produtos, porque ela se deu conta que ela passava para aliviar a dermatite. Ela tinha uma dermatite atópica, que também aliviou. E aí ela percebeu que aliviava, a gente percebeu que aliviava. Então, o extrato de dragão, ele também alivia o prurido. Então, assim, você está colocando uma coisa, um fitoterápico. Então, procurar esse tipo primeiro caminho de tratamento para criança, porque no verão a gente vai ter picada. O uso de repelente funciona muito bem. Perfeito. O uso de repelente funciona muito bem. E aí, se piorar, então qual é o sinal de alerta? Se a gente começa a perceber esse vermelhidão se estender muito mais, ter muito edema, né? A gente começar a perceber um inchaço, se a criança tiver febre, se a criança começar a apresentar outros sinais, como dor muito intensa, endurecimento da pele, e aí precisa de avaliação médica, que pode evoluir para situações mais dramáticas, porque a gente levou na picada. Na verdade, por que a gente tem essa infecção? Porque você coça, abre um orifício que vai penetrar da sujidade da sua mão, da unha, vai penetrar bactérias que vão causar infecção. Então, a complicação... Então, não é a picada que causa infecção. Não é a picada, e sim a sujeira. Água e sabão. E uma coisa agora que a gente faz muito em dermato, a gente delimita, você tem ali Exatamente. Né? Uma picada ali que está evoluindo. O que a gente faz? A gente delimita com uma caneta. Pode ser até uma caneta que tem em casa, minhas Bic. Ao redor dela, você faz a demarcação. Com o tempo, se você perceber que está passando, a hiperemia está indo além desse círculo, é sinal que ela está complicando. O que acontece? Ela começa a diminuir, vai reduzindo o edema e o ciclo vai sumindo. Então, assim, é uma forma de fazer uma avaliação antes de entrar com corticoide, antes de entrar em desespero, antes de pedir para o Google, para metar aí. Então, assim, água e sabão, mãozinha limpa, tanto das crianças quanto dos adultos, né? Isso aí. É isso aí. Já aprendi tudo. Agora vou ver se eu vou acertar o mito ou é ciência. Mitou, faltou ciência. Faltou ciência. O problema da picada é o veneno do mosquito? Não, é a sujeira da mão. É a sujeira da mão, do ser humano. Não. Pomada antibiótica, ela é indicada nesses casos? Ela tem só... De rotina. De rotina não, do picou, entrar com antibiótico, eu acabei de falar, não. Nunca. Se a picada começar a doer muito, em vez de coçar, é um sinal de alerta? Sim. Então, avaliar essas questões, não se
não se preocupar que a picada vai existir, que a picada vai doer, a picada vai coçar. É nos extremos que a gente se preocupa. Isso aí, boa. Isso aí. Gostei dessa fala. Né? É. Nos extremos que a gente se preocupa. Então, em todas as falas aqui, água e sabão, olha só, né? Vamos vender água e sabão. Vamos vender água e sabão. Asepsia, limpeza, manter a calma, buscar ciência, né? Que a ciência salva vidas, se embasar sempre no que está fazendo, no que está falando. E estamos aqui. Deixar a pele sempre saudável. Muita hidratação e no verão, protetor solar. Hidratação, inclusive, VO também, né? Beber água bastante. Beber bastante água, principalmente agora no carnaval. Se hidratar a pele e passar protetor solar. Esse foi o Mitou e Fotossíntese. E se tomar caipirinha? Tomar pode, né? O que não pode é fazer no sol. Pra não derrubar na pele. Então tá, pessoal. Então... é isso, muito obrigada. Esse foi o Mitou e Fotossíntese. Então não esqueçam de curtir, de passar para os colegas, para as pessoas, para os amigos, para as famílias, porque são informações necessárias do nosso dia a dia e embasada na ciência. É isso. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.